Vamos estudar o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Vamos estudar o capítulo 8, a China milenária. A China é o maior país da Ásia. Tem aproximadamente mais de 1/5 da população mundial. Diz aqui o Espírito Orientador: depois de nossas divagações a respeito da raça branca, que se constituía dos antigos árias no ambiente da Terra, é cabível examinarmos a árvore mais antiga das civilizações terrestres, a fim de observarmos a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre para com todas as criaturas de Deus. No caso aqui, o Divino Mestre é o Senhor Jesus Cristo, ou seja, corporificação na Terra do Cristo planetário. Inegavelmente, o mais antigo de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, com seu espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral. Então veja que coisa interessante, a China milenária é a mais antiga população da Terra, é o mais antigo povo da Terra. Muito antes da chegada dos expulsos de Capela, já tínhamos na China os antigos povos primitivos. Então diz aqui, quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema de Capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Daí se infere que, de fato, a história da China remonta a épocas remotíssimas. No seu passado multimilenário, esse povo, que deixa agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericordiosa infinita que, dos céus, envolve todos os corações que latejam na terra. Então veja que uma coisa interessante, a evolução da China ficou estagnada por muito bom tempo, devido principalmente a ser um povo fechado. Eles tinham um elevado nível espiritual, avançavam nas conquistas espirituais, porém ficaram estagnados, não permitindo que outros povos viessem a se juntar na miscigenação, bem como nas trocas de conhecimentos e valores. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse isolamento voluntário que prejudicou nas mesmas circunstâncias o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. Então veja que a China tinha todo um potencial de evolução espiritual, porém, embora tivessem um avanço nas conquistas espirituais, não permitiam que os seus conhecimentos fossem trocados com outros seres de qualquer tipo de evolução. Então eles ficaram estacionados durante um muito bom tempo.
Então, como diz aqui, da mesma forma o espírito da Índia e do Egito. O povo indo-europeu, eles eram bastante abertos e possibilitaram a conquista de avançados valores, porquanto eles permitiam que os povos, as tribos que encontrassem no caminho, fossem incorporados nos seus conhecimentos, nas suas práticas. Então, esse insulamento voluntário da China fez com que o povo ficasse estagnado na sua evolução. Poderiam ter divulgado melhor os seus conhecimentos, as suas virtudes, bem como assimilado também a capacidade de outros povos. Porém, eles ficaram com as suas ideias restritas dentro do seu próprio povo, não permitindo de forma alguma a entrada de outras pessoas, nem que os seus povos também se misturassem com os outros. É que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem das trocas incessantes. O universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento da comunidade eterna dos mundos dos seres. A existência é uma longa escada na qual todas as almas devem dar-se as mãos na subida para o conhecimento e para Deus. Enquanto a família indo-europeia perambulava no desconhecido, assimilando as expressões das tribos encontradas em longas iniciativas de construção e trabalho, os arianos da Índia estacionaram no repouso de suas tradições, desenvolvendo-se no curso do tempo as mais prestigiosas lições de experiências para a alma dos povos. E agora, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento no seio das nações, a fim de aprenderem mais intimamente a doce lição da fraternidade e do amor universal, renovando a fibra de sua fé a caminho da perfeita compreensão do Cristo, a China é também convocada pelas transformações do século a grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária, a fim de ensinar as suas virtudes e aprender as virtudes dos outros povos. Então veja que a China permaneceu muito tempo isolada de outros povos, não é? Enquanto que consta aqui, conforme nós já estudamos, o povo de Israel, eles foram muito fraternos e solidários, trabalhando intensivamente para que os seus conhecimentos pudessem ser assimilados por outros, bem como procuravam assimilar com mais facilidade todas as virtudes de outros povos. Foi pela sua obstinada resistência que a ideia chinesa estagnou-se na marcha do tempo, embora nessas despretensiosas observações sejamos dos primeiros a reconhecer a grandeza de suas elevadas expressões espirituais. Veja que o Cristo planetário sempre procurou dar todo o amparo e assistência a todos os povos nos seus caminhos da eterna evolução. E a China, embora tivesse um grande avanço em termos espirituais, estavam totalmente fechados. E o Cristo planetário sempre enviou emissários para que transmitissem os bons conceitos das coisas de Deus. Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou missionários
aqueles agrupamentos de criaturas que se organizavam econômica e politicamente entre as coletividades primárias da Terra. Então veja que, bem antes do povo de Capela se instalar na Ásia, a China milenária já estava política e organizada socialmente, de maneira que o povo estava bem estruturado em termos de organização espiritual. As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre. Entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. Porque o Cristo planetário, que posteriormente se manifestou na figura do sublime Mestre Jesus, ele sempre procurou amparar os povos, de maneira que frequentemente enviava emissários no sentido de transmitir conhecimentos espirituais. A história não vos fala de outros, antes do grande Forri, que foi o compilador de suas ciências religiosas, nos seus trigramas duplos, que passaram do pretérito remotíssimo aos estudos da posteridade. Forri refere-se no seu I Ching aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Seus símbolos representam os característicos de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Então veja que o povo chinês, eles eram praticamente autossuficientes e tinham elevados conhecimentos espirituais, porquanto grandes emissários do mundo espiritual, enviados pelo Senhor Jesus, sempre procuraram instruir esse povo na sua parte espiritual. Em seguida, a esse grande missionário do povo chinês, o Divino Mestre envia-lhe a palavra de Confúcio, 5 séculos antes de sua vinda, preparando os caminhos do Evangelho no mundo, tal como procedera com a Grécia, Roma e outros centros adiantados do planeta, enviando-lhes elevados espíritos da ciência, da religião e da filosofia, algum tempo antes de sua palavra mirífica, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação dos seus ensinos. Portanto, veja que o Divino Mestre, no caso aqui o Cristo planetário, ele enviou, por exemplo, Confúcio, já nas épocas bastante próximas da vinda do Mestre Jesus, né? 5 séculos antes do Cristo, ou seja, já tinham passado todo aquele sistema de organização, de miscigenação com a chegada do povo de Capela, da organização que eles já mantinham em estado bastante avançado. E com o ensinamento do sábio Confúcio, certamente esse povo apresentou um adiantamento bastante significativo. Considerando a época atual, da época moderna, durante um bom tempo, a China se manteve dentro de um sistema político organizacional isolado do mundo, isso nas épocas atuais. Posteriormente, por alguma deliberação enviada pelo mundo espiritual, os governantes chineses resolveram partir para a abertura de sua economia
tanto em termos sociais quanto políticos, com o mundo, embora mantendo o sistema rígido de sua organização política. Com isso, veja quanto essa organização chinesa contribuiu para o crescimento econômico, industrial, comercial do mundo, tornando-se provável a primeira potência em termos econômicos do mundo. Motivou um grande crescimento na indústria de maneira geral, no comércio, e tanto em termos de países isolados, como no comércio internacional. De maneira que sempre foi um povo bastante organizado, adiantado em termos espirituais. No entanto, devido a seu sistema religioso, seus hábitos mantiveram-se durante muito tempo isolados do mundo. Isso não apenas contribuiu para a estagnação, inclusive do ponto de vista espiritual da China, e também dos outros povos que não puderam contar com os conhecimentos, as virtudes e as palavras sábias do povo chinês. Então, quero deixar a continuidade dessa matéria para outro dia de estudo. Agradeço imensamente sua atenção. Muito obrigado. Vamos passar para o momento de oração. Peço a você que se acalme, concentre-se e eleve seu pensamento ao Senhor Jesus. Senhor, neste momento, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus e rogamos instruções de como devemos conduzir a nossa vida dentro de muita paz e harmonia, de maneira que a nossa capacidade seja proveitosa para o bem e felicidade de todos. Habituados a situações de momentos intempestivos, rogamos ao Senhor Jesus nos ajude, acalmando a nossa mente, conduzindo-nos com amor e sabedoria, para que possamos nos conduzir sempre de maneira a que possamos aprimorar melhor as qualidades de Deus em nossas almas, praticando o amor e bondade, misericórdia e o perdão. Fazei com que tenhamos mais possibilidades de avançar em todas as áreas do conhecimento e nas virtudes de Deus. Deus sempre nos auxilia em todos os momentos da nossa vida. Agradecemos imensamente que assim seja, graças a Deus. O livro A Caminho da Luz é um livro extremamente proveitoso que trata da evolução espiritual do adiantamento dos povos desde as épocas da constituição do orbe terrestre. Esse livro, bem como os pedidos de orações para a solução de muitos dos seus problemas e o agendamento das consultas espirituais, você pode fazer e consultar através deste site. Deus abençoe pela sua atenção. Muito obrigado.